Antes de entrar no assunto principal, também quero aqui chamar a atenção, viu, senador Cajuru, que ainda se encontra no plenário, senador Girão. Eu vi aqui a reportagem com relação a esse fórum que aconteceu em Paris. E é incrível o ministro Gilmar dizendo para o presidente Rodrigo Pacheco que ele deveria estar no Supremo, né? E o ex-presidente da França dizendo que o ministro Barroso, tem todas as condições de ser o presidente da República. É isso, é isso, né? O que nós precisamos, então? Exatamente isso, que ele se candidate, mas não queira ser senador, ou deputado, ou parlamentar no Senado, no Supremo Tribunal Federal. E ele fala mesmo aqui de políticas públicas, assim, de uma forma como se fosse mesmo candidato. Mas, além da fala, não é, nós temos aí as últimas decisões, os últimos episódios, que demonstram claramente uma interferência total aqui no Parlamento. E tem que ressaltar aqui, não é, a iniciativa agora do nosso presidente, não é, no sentido de botar um freio de arrumação nessa questão do Supremo. Está na pauta, inclusive, pelo menos eu recebi na pauta já o projeto que foi aprovado na CCJ das decisões monocráticas. Acho que é um bom começo, não é? E na sequência eu espero que a gente possa votar imediatamente a questão da PEC, da descriminalização das drogas, que também, né, espero que seja pautado o mais rápido possível. E na sequência vamos discutir a idade mínima. Tem um projeto do estímulo que eu gostei muito também de ser sabatinado de volta, de 8 em 8 anos, ou até mesmo mandato, né, de 15 anos. Acho que é uma boa discussão. O que a gente não pode é continuar aceitando o que vem ocorrendo no Brasil hoje. E aí eu entro, então, na questão da CPMI. Apresentei na sexta-feira, oficialmente, um voto em separado, e quero dizer aqui, né, o foco do meu parecer, de 2.577 páginas, com bastante fundamentação, com documentos, é o que eu falei antes da CPMI, que na prática o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não estou eximindo aqui da culpa de ninguém. Acho que o GDF errou, né, vários erraram, mas que poderia ter sido evitado, sim. Isso tem lá a comprovação. E por que eu afirmo isso e temos provas suficientes lá para fazer o que fiz? Não é? Primeiro, nós temos toda a documentação dos alertas. E o Saulo, por incrível que pareça, nós conseguimos trazer o coronel Saulo aqui, que foi o depoimento mais importante que eu vi na CPMI, onde, de fato, o coronel Saulo disse claramente, mostrou, abriu mão, inclusive, do sigilo telemático, celular, onde ele demonstra e mostra todos os alertas feitos, não é, desde na sexta-feira. Na sexta-feira já tinha realmente elementos suficientes para se prepararem para o dia 8 de janeiro. Dia 7, a mesma coisa. No dia 8 de janeiro, que foi no domingo, 8 horas da manhã, o próprio general G. Dias responde o coronel Saulo: vamos ter problema. Olha, se vamos ter problema, às 8 horas e 1 minuto, teria que ter tomado alguma atitude. Qual a atitude? Colocar o plano escudo em funcionamento. E no plano escudo, Vossa Excelência conhece bem esse mecanismo, senador, como acontece, e tem lá os documentos, o plano de ação, exatamente dizendo isso, em 25 minutos, conhecido o fato, 15 minutos depois, em 25 minutos você ocupa a esplanada. E já tivemos aqui episódio com 1 milhão de pessoas, 400 mil pessoas, e não aconteceu absolutamente nada. Então, o que aconteceu? O nosso relatório é sobre a omissão. Então, o general G. Dias foi omisso. E tem provas, tem as câmeras, tem o sigilo quebrado. Por incrível que pareça, na maior cara de pau, ele abriu mão também do sigilo do celular.
Quando foi analisado o sigilo, onde estavam as mensagens, apagou tudo. Só tinha mensagem a partir de 1º de maio. Ora, se ele não tivesse culpa nenhuma, se ele tivesse tranquilo, ele não teria apagado essas mensagens. E outra coisa, aí no sigilo do Gmail, o e-mail institucional, o que aconteceu? Troca de figurinha. O gabinete da relatora com o general G. Dias. As perguntas e respostas. Então, não tenha dúvida que pediu o indiciamento, então, do general G. Dias. Outra coisa ficou clara, os alertas foram emitidos. Nós sabíamos quem realmente recebeu os alertas. Agora, o que fizeram com os alertas? Não conseguimos, porque a base de governo não quis aprovar os requerimentos para exatamente a gente poder avaliar e aprofundar na investigação. Óbvio que não foi aprovado, porque eles sabiam que o próprio ministro da Justiça teria tomado conhecimento. Ele mesmo tem lá vídeos e mais vídeos, ele assumindo que tomou conhecimento e que, inclusive, quando ligou para o presidente já sabia. Então, mas o mais grave não foi isso, não. O mais grave, senador Mourão, o mais grave é que nós aprovamos um requerimento solicitando informações do Ministério da Justiça sobre as câmeras, as filmagens. Ele disse, não, eu não posso encaminhar para os senhores, mesmo aprovado por unanimidade. Eu não posso aprovar para os senhores, primeiro tem que passar no Supremo, o Supremo tem que autorizar. E por incrível que pareça, o Supremo autorizou. Mas ele mandou? Não mandou. Aí depois de algum tempo ele disse, não, a empresa que cuidava das filmagens era terceirizada. Então apagaram todas as imagens. Não é? É uma coisa assim absurda, não é? Alguém acreditar que as imagens foram apagadas, não é, por uma empresa terceirizada. E aí a gente sequer consegue aprovar o requerimento de convocação da Força Nacional, porque a Força Nacional estava do lado do Ministério da Justiça, tem filmagens. Então, houve omissão total. Foi passado diversas vezes os vídeos, inclusive do próprio ministro da Defesa. O ministro da Defesa dizendo, olha gente, isso não é golpe. Por que não é golpe? Porque para ter golpe, você tem que ter primeiro liderança. Essas pessoas que foram condenadas aí pelo Supremo, 17 anos, 14 anos, quem são? Ninguém sabe, nem eu sei, ninguém sabe. Então, como você faz um golpe com pessoas que sequer são conhecidas? Agora teve o depoimento na Câmara Legislativa do Major. E o Major disse que 1/4, está no depoimento dele, 1/4 das pessoas que estavam aqui eram infiltrados. Foi eu que disse não. Qual é o Major? Aquele que estava servindo no Palácio do Planalto a água e o cafezinho lá no dia 8 de janeiro. Então, eu foquei o meu relatório... Senador Exalci, pois não, se o senhor me permite rapidamente, só para registrar, porque eu estou muito interessado no que o senhor está falando do seu relatório. O senhor participou de todas as CPIs desde que chegou aqui no Congresso Nacional e sempre muito atuante em todas as CPMIs e CPIs. E o seu relatório vai ser lido e eu tenho certeza que foi feito com muita técnica, com muita responsabilidade. Eu só queria aproveitar esse momento, já que o senhor está falando desse assunto, e, primeiramente, saudar a presença aqui, se o senhor puder ficar aqui, do Dr. Jeremias, Dr. Jeremias, que é lá de Serra Leoa, né, está visitando aqui o Senado Federal. Ele é Jeremias Coroma, que está aqui visitando. E aqui é a irmã Hilda. Irmã Hilda, por favor, vem aqui, porque o senador Exalci está falando sobre o dia 8 de janeiro. E a irmã Hilda estava até amanhã do fatídico dia 8 de janeiro, lá no quartel, orando com centenas de senhoras, de pessoas que querem o bem do Brasil.
Até o senador Magno Malta, que hoje está fazendo aniversário, fica meu abraço para ele, diz que essa aqui é o símbolo que, com relação à narrativa dos que chamam de tentativa de golpe, ela seria a presidente do Brasil, caso tivesse sido bem sucedido a tentativa de golpe, sem arma, sem tanque de guerra, sem liderança, sem nada. Pessoas, a maioria pessoas como ela. Olha só, e ela está aqui no plenário, coincidentemente, o senhor nem sabia disso. Agora, terrorismo, e olha as coisas do universo, como é que são, né? Como Deus vai mostrando para a gente. Terrorismo é o que a gente está vendo lá do Hamas, lá no Oriente Médio agora, nesse exato momento, há 8 dias. Isso é terrorismo. E não falar que senhoras como ela são terroristas. Lavem a boca para falar isso. Não vamos ser hipócritas. Vamos tirar o ódio do coração e ter percepção de brasileiros que amam a pátria, estavam orando pelo país, e saber, como o senhor disse, separar o joio do trigo, infiltrado, gente que quebrou, que vandalizou, tem que ser punido, claro, rigorosamente, mas não deixaram a gente investigar, senador Exalci. Bloquearam a gente trazer aqui o comandante da Força Nacional, bloquearam trazer o assessor do ministro Dino, do Ministério da Justiça, que recebeu 33 alertas da ABIN, uma série de situações que protegeram os poderosos do governo Lula. Essa é a grande realidade, que foi omisso. O governo federal foi omisso e a população já entendeu isso. E essa CPMI, mesmo que a gente perca no voto, senador Messias, mesmo que a gente perca no relatório independente do senador Exalci, do relatório da oposição, mesmo que a gente perca e devemos perder, por quê? Porque a CPMI foi sequestrada pelo governo Lula. Está lá senadores e deputados que sequer assinaram o requerimento para a instalação dela. Aliás, fizeram de tudo para que não houvesse a CPMI. Oferecendo, a mídia está dizendo, e parlamentares, oferecendo dezenas de milhões de reais de emendas, cargos do governo federal, para retirarem as assinaturas. Então eles sequestraram, vão votar o relatório, e o relatório a gente já sabe o que é que vai ter. Mas a verdade sempre triunfa, mais cedo ou mais tarde. Deus abençoe a nação. Bacana. Obrigado, senador Girão. Cumprimentar a irmã Ilse também e todos os visitantes aqui. Mas, como disse, né, houve de fato a omissão, né, e a prova é essa. E além da conclusão dos trabalhos da omissão, eu apresentei também 3 propostas de projetos. Porque, como disse o senador Girão, a relatora, por exemplo, ela sequer assinou o CPMI, o requerimento de instalação. Então, estou propondo uma mudança na legislação para que o autor do requerimento, pelo menos o autor do requerimento, possa participar da mesa, como vice-presidente, ou como presidente, ou como relator. Mas é inadmissível quem propôs, quem correu atrás, quem fundamentou a criação da CPMI ficar fora do processo. Então, estou sugerindo essa mudança. A outra mudança, que eu acho que era desnecessária, mas eu fiz a questão de ordem, não foi acatada pelo presidente, foi a questão da impessoalidade, da imparcialidade. Não tem sentido, na quebra do sigilo do general G. Dias, foi encontrado, então, a colinha, perguntas e respostas, do gabinete da relatora com o general G. Dias. Eu nunca vi isso na minha vida, nenhuma CPI até hoje, nem municipal, nem estadual, nem federal, uma troca de mensagem, o depoente sendo, recebendo as informações do que seria perguntado e o que ele deveria responder. Está lá o documento. Eu fiz uma questão de ordem para afastar nesse momento, naquele momento, a relatora. Aí me disseram que não, o presidente disse, olha, não tem previsão regimental. Então, já que não tem previsão regimental, vamos alterar, então, o regimento para que tenha. Porque é inadmissível, numa CPMI, acontecer o que aconteceu. Incrível. Então, ele não deu, realmente ele apagou as mensagens. O G. Dias apagou todas as mensagens até
o mês de abril, mas esqueceu que no e-mail institucional tinha uma série de informações. Então, a gente também fez essa proposta. E fizemos também uma proposta, presidente, com relação, inclusive, daquilo que foi objeto da liminar do ministro Nunes Marques, que proibiu realmente a quebra de sigilo, a divulgação e a utilização da quebra de sigilo, porque, de fato, o que aconteceu nessa CPMI é que a relatora quebrou o sigilo de todo mundo. Então, não dá para você admitir você quebrar sigilos de pessoas jurídicas, pessoas físicas, sem uma fundamentação, para que, né, não se exponha as pessoas. Qualquer empresa que é chamada numa CPMI, ou uma pessoa física, tem uma série de coisas que acontecem, né? No caso da pessoa jurídica, as pessoas deixam de comprar, não abrem crédito, porque não sabe o que vai acontecer. Então, para quebrar sigilo, tem que estar fundamentado. Você não pode fazer o que fizeram, a pescaria em cima de quebra de sigilo. Quebra sigilo, todo mundo aí fica buscando o que eu vou encontrar, inclusive sigilos sendo quebrados de 2020. 2020 quebraram o sigilo. Então, a gente também deu uma freada nisso. Você, para pedir quebra de sigilo de uma pessoa jurídica ou pessoa física, você tem que fundamentar e tem que estar ligado, óbvio, ao objeto da CPMI. E não pegar qual é o fato determinante, qual é o fato da CPMI, fato determinado, é 8 de janeiro. Aí o cara pede uma quebra de sigilo 2020. Então, nós estamos também propondo uma alteração com relação a essa matéria. Então, estamos apresentando, eu sei que a relatora amanhã vai apresentar o relatório dela, que todos já conhecem desde o primeiro dia da primeira audiência. Todo mundo já sabia que a relatora tinha uma missão para cumprir e quebrou o sigilo de todo mundo para tentar fundamentar da consistência um relatório que hoje, para mim, perdeu completamente a credibilidade. Então, vai ter o dia todo para ler, provavelmente, né? Depois tem 1 hora apenas para a leitura do voto da oposição, e acredito que o meu em 10, 15 minutos, que é o tempo que eles vão me dar. Mas está todo fundamentado, está todo lá, já disponível no site do... inclusive tinha uma dúvida se determinados documentos que eram sigilosos na época, se poderiam ser divulgados. Também recorri à decisão do Supremo, e o Supremo disse que sim, após o relatório, você pode anexar a documentação que fundamente, né, o relatório. Então, está disponível para todos. Então, quem quiser conhecer antes da votação de amanhã, né, está disponível no site do Senado Federal. Muito obrigado, presidente. Senador Exalci Lucas, parabéns pelo pronunciamento e convido para... Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.